Seja bem-vindo ao Felicidade Empreendedora, onde aprendemos que empreender não precisa ser difícil assim, não precisa ser esse fardo pesado que as pessoas falam e sentem. Então, bora empreender com felicidade e desvendar o código dos negócios extraordinários? Estamos começando mais um Felicidade Empreendedora. Ela é a Daniela 7, e o segmento, ela que vai falar daqui a pouquinho. Prazer, Daniela, recebê-la aqui. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. E quem é a Daniela e qual problema você resolve no mundo? Daniela, eu tenho uma formação em Direito, sou advogada, advoguei muitos anos, mas sempre tive uma veia empreendedora. Então, tive outros empreendimentos anteriores, mas depois, com a chegada da pandemia, em 2020, eu tive esse start. Eu estava querendo fazer alguma coisa que eu pudesse ajudar a sociedade, mas ao mesmo tempo, né, que fosse um empreendimento, obviamente. E eu vi que uma grande dor da sociedade pós-pandemia, até durante a pandemia e pós-pandemia, era a questão dos serviços. Serviços, começamos nas residências, nas casas, muita gente voltou do interior, então as pessoas que trabalhavam nas casas não tinham, o poder econômico caiu, então o pessoal não tinha condições de manter ajudantes mensais, pagando, né, assinando carteira e tal. E eu vi que o mercado deu uma reviravolta, que mudou. Então, que estava direcionando tudo para diaristas. E aí a gente acertou assim, na dor do mercado mesmo. Hoje a gente tem uma plataforma de soluções. E hoje a gente abrangeu tanto das residências, nós fomos para a parte comercial e a gente apresenta soluções e limpezas, qualquer demanda de dia a dia das donas de casa, né? E para as empresas a gente apresenta soluções corporativas, tanto de limpeza quanto de copeira, um auxiliar de cozinha. A gente faz atendimentos em grandes eventos também, sabe? Qual é o nome da sua empresa? A minha empresa chama Yes for You. Ok. Por que surgiu esse nome? Sim para você, na tradução. Então, assim, sim para você, diga sim para você. A gente queria levar a solução para as pessoas terem um tempo, tanto as empresas quanto as pessoas, um tempo que elas pudessem destinar para que a gente cuidasse, não elas tivessem que se preocupar. Entendi. E nesse tempo, diga sim para você, vai fazer uma massagem, vai fazer um happy hour, vai cuidar da sua empresa, vai cuidar da sua empresa e a gente cuida. Vai cuidar da gestão, porque limpeza, né? E assim, como é para o empresário, para quem, né? A gente está aqui, o programa é voltado mais para o empreendedor, mas o empresário também tem casa, o empreendedor também tem casa, né? Qual a diferença dele contratar esse profissional direto ou contratar a sua empresa para poder enviar esse profissional para ele? Então, um diferencial enorme. A gente atua de ponta a ponta. Então, a gente atua desde a hora que a gente faz a seleção das prestadoras que estão no nosso time, tá? Todas têm contrato conosco, todas são treinadas. Eu faço um treinamento pessoalmente com elas, com todas. Então, a gente atua da ponta a ponta. Após o treinamento, elas entram, são cadastradas na empresa, após uma checagem toda, até documental, e o cliente, ele contrata a empresa. Então, os serviços prestados, o responsável é a empresa, a qualidade é da empresa. Se houver faltas, é a empresa que substitui. Se a prestadora não foi, o cliente não quiser falta, porque pode acontecer algum imprevisto, a gente reembolsa. E a responsabilidade é nossa. E uma questão importantíssima, questão da confiança. Né? A gente tem, graças a Deus, em 5 anos e meio, a gente não tem nenhum tipo de problema dentro da casa e das empresas dos clientes, porque a gente trabalha muito em cima disso, arduamente, muito em cima disso. Então, o cliente ele fica tranquilo em ter a prestação de serviço com qualidade e ter uma empresa que é responsável por isso. Tem caso que é mensal?
Temos Ou só casos, diarista? Temos casos mensais. A gente pode fixar a mesma prestadora, a gente chama de contrato de fidelização. Tá? O cliente nos procura e fala, eu preciso de uma prestadora 2 vezes por semana que seja a mesma e que seja às terças e quintas. Ok. Então a gente faz esse contrato, ele não precisa ser contrato escrito, porque a gente tem todo um atendimento digital, que já fica formalizado, tá? Mas alguns clientes a gente trabalha ainda com o contrato também escrito, e aí a mesma prestadora faz o serviço dele. Aí a pessoa não tem risco trabalhista, o risco é de vocês, né? Claro, vocês têm contratos muito bem feitos, porque é uma empresa que lida só com isso, então você deve ter um jurídico, né? Que faz isso muito bem feito, já ameniza risco, porque às vezes o cara contratar direto, a pessoa contratar direto, ela falha em algumas coisas jurídicas, né? Para você é mais fácil, porque você lida com muita gente, você tem que contratar um jurídico. E quando acontece, você é a primeira responsável, né? Pode ser que até em algum problema, alguma causa, a pessoa coloque o dono da casa como um corresponsável, né? Pode ser, mas eu te digo que eu não vou saber te responder porque eu nunca tive uma ação. É mesmo? Nunca tive uma ação. Meu contrato com elas é muito bem. A minha formação é advocacia, né? Direito, eu sou advogada. Então, meu contrato com elas é um contrato muito bem formalizado. Meu treinamento com elas, quando é com o cliente, tá? A gente toma todos os cuidados para que não gere vínculo nenhum. Imposto, tributação, o que tiver... É tudo pela gente. Tá. Então, o cliente, ele só tem o trabalho de receber a prestadora, orientar na primeira vez, porque depois que orientar, executa o serviço. Normalmente, o cliente deve pedir a mesma prestadora, né? Porque, até por causa da questão de habitualidade com entrada na casa, hábito com a rotina ali da empresa ou da casa, né? Ou acontece muito de... essa semana é uma, semana que vem é outra, e se a semana que vem é uma, a outra semana é outra, não perde um pouco o jeito de ser? Então, a gente tem vários perfis de cliente. Jeito de ser do atendimento, né? Não da empresa. Sim. Porque deve ser um desafio para você ter um padrão, um jeito de ser também. Mas vamos falar disso depois. O que acontece? Depende do perfil do cliente. Empresas, a gente sempre fideliza, tá? Porque realmente é um padrão de atendimento aos clientes que estão chegando e tudo. Nas residências, eu tenho clientes que são os clientes que fidelizam, quanto eu tenho os clientes que são aqueles clientes que, opa, lembrei que amanhã eu preciso de uma faxineira. Então, eles não têm que pagar mais caro? Eles têm que estar sujeitos à minha disponibilidade. Sim. Não, a gente trabalha até 24 horas antes do pedido com o mesmo valor. Certo. Após 24 horas aí a gente tem uma taxa. Aumenta 1%, né? Aumenta um pouquinho. Sim. Pouca coisa, pela urgência. Pela urgência. Mas me fala uma coisa, nesse modelo de negócio, seu principal desafio? Nesse modelo de negócio, meu principal desafio é manter o padrão que a empresa vem desde o começo, de 5 anos, sabe? Por quê? Eu estou na casa das pessoas, na empresa das pessoas, então eu tenho que ter uma logística muito bem integrada para estar em contato com todos e fazer a supervisão. A gente tem isso, eu tenho coordenadoras, eu mesma vou aos locais, a gente tem limpa desde residências até cozinhas industriais, de restaurantes, que tem um dia que só pode limpar aquele horário, porque a cozinha vai reabrir, né? Então, assim, eu sempre estou muito presente. A gente tem formas, não posso colocar no ar, porque senão eu acabo entregando ouro para elas, mas a gente tem formas que a gente sabe o horário que elas chegaram, o que elas cumpriram, Entendi. Sabe? Todos os feedbacks ali que elas estão fazendo. Então, esse é o meu maior desafio, porque a gente vem atravessando um momento no Brasil que a mão de obra é um desafio grande para todo mundo, né? Todo mundo tá alinhado em relação a isso. E eu, assim, tento e consigo manter um padrão de atendimento bem elevado para atender todos os meus clientes.
Para você lida com quantas pessoas hoje? Você tem quantas pessoas no seu time prestando serviço para as empresas e casas, residências? 280 hoje. 280. Eu quero saber de você como que é feito, a pessoa chega na sua empresa para trabalhar, para ter esse padrão de atendimento, como que é feito esse treinamento para que essa pessoa vá para esses lugares e você consiga ter um jeito de ser da empresa. Como que você faz seu processo hoje de... Eu não vou nem falar do processo de contratação, não, de seleção, não. Estou falando já de início. Chega para começar a trabalhar, como é que é o seu processo de treinamento? Então, ela não chega para começar a trabalhar, ela só começa a trabalhar depois do treinamento. É isso que eu quero saber. Então, a gente faz primeiro eu faço um encontro primeiro para conhecer todas, para saber o perfil, pego todos os dados, todos os documentos. Ali é o primeiro momento. Okay. Depois eu vou internamente no escritório, averigo tudo, checo tudo. E depois nós temos uma segunda etapa. Uma boa checagem de uma advogada. Uma excelente checada de uma advogada. Aumentou para excelente. Ela não quis aceitar o boa. Não, eu sou muito rigorosa com isso, porque a gente é uma responsabilidade muito grande nossa, né? Então eu sou bem rigorosa com isso. E aí, depois disso, a gente entra no treinamento, que é o treinamento prático, sim. Eu sempre estou em todos os treinamentos, tanto o primeiro da segunda etapa, tá? O treinamento prático, ele ainda envolve a questão de uns produtos específicos. Então, a gente trabalha para vários setores, a gente tem variáveis de produtos para frigoríficos, de produtos para restaurantes, até pisos, revestimentos diferentes dentro das casas das pessoas, tá? Então, elas são todas treinadas com as normas e condutas da plataforma, todas, tudo registrado em contrato, e só após isso ela entra para o nosso time e começa a prestar o serviço. Isso dura quanto tempo, mais ou menos? Tem que ser muito ágil, porque o mercado é ágil. Eu digo o período que ela começa a treinar até ir pro... Muito ágil. Em 15 dias a gente consegue fechar o processo todo. Isso é muito tempo para muita gente, porque eu já vi empresário falar assim, quando eu falo que na minha empresa, depois do processo de seleção, quando a pessoa começa a trabalhar e tem um processo de onboarding, integração, ele vai ver meus vídeos, eu não treino ninguém, ele vai ver vídeos. Já pensou se eu for contratar toda hora, contratar uma pessoa, eu tenho que estar lá para treinar, ou colocar gente para gastar horas para treinar. Então, é feito por vídeos, além dos manuais escritos, né? E aí a pessoa, quando eu falo assim, tem empresários que já falam assim, pelo amor de Deus, eu dou conta, para mim, na minha empresa, já chega, já vai para a máquina, vai aprender na prática. Não tenho margem para isso. Eu aproveito para te perguntar, como você consegue ser competitiva? Como é que é seu perfil de cliente ideal? Por quê? Essa pessoa, você deve ter muita objeção de alguns possíveis clientes, falando o seguinte, não, mas para mim fica mais barato contratar direto. Porque você tem que ainda contratar, pagar o salário para essas pessoas e você recebe do seu cliente um valor que ele vai te pagar um pouco a mais. Como é que é essa margem para te dar condições para você ainda treinar as pessoas 15 dias? Eu tô, né? Não, na verdade... Você tem um perfil provavelmente você deve ter um perfil de cliente ideal no nível que valoriza isso, né? Tem. O meu cliente ideal é a público AA. Mas a gente atende B e C também, eu não tenho objeção nenhuma. Não, tô brincando, mas porque é óbvio que... Mas você sabe, esse é o diferencial. Porque por mais que seja mais oneroso para mim não treinar pub vídeo, não treinar e eu estar ali presencial, esse é o meu diferencial. Sim. Porque eu tô ali, a dona da empresa, sabe? Eu passo várias dicas, eu tô passando pessoalidade para elas, porque a gente tem dentro da empresa, nossa empresa hoje é digital, mas até nos atendimentos nossos e vendas, ela não é 100% digital. Eu faço questão que minha empresa não seja 100% digital. Minha empresa tem é uma empresa de 5 anos. Eu tô falando do meu caso, tem empresa de mais de 20 anos de mercado. Sim. Já é empresa madura, não depende da minha presença de forma alguma. Mesmo porque eu já estou em outros projetos e estou falando com você. Sim. Aqui, agora, né? Gravando esse programa, no dia de semana, horário comercial, e eu não tenho que resolver nada desse negócio. Eu tenho um time lá para fazer. Mas você tem 5 anos de mercado. Mas, claro, mais à frente, você talvez vai querer abrir mais unidades, talvez você vai querer expandir,
Aí a Dani não vai poder estar presente, né, em todos os Não, lugares. não. Aí a gente vem treinando os coordenadores, a gente Criando vem liderança. treinando, criando lideranças dentro da empresa. A gente está desenvolvendo agora uma IA específica para gente. Então, ela já está em finalização de desenvolvimento, sabe? Ela vai ser específica para cumprir algumas funções de vendas e já vem aí, meu time de vendas vai sendo treinado para Sim. outras funções. Mas isso, por enquanto, eu faço questão. Sabe? certo. Porque Não, é isso que está tudo bem. fazendo o meu diferencial, está fazendo, conseguindo manter a minha qualidade, sabe? Foi um momento que eu precisei fazer isso, step por step, né? É isso. Agora eu vou chegar num outro step. A gente já está com uns desenhos de franquia também, sabe? Para pessoas nos procuraram, então a gente está com os desenhos de franquia. Então agora a gente está subindo Pensa em step colocar by um step. valor de marca no negócio, né? Você não pensa só na questão da extração do lucro no momento atual, mas você pensa, na verdade, Exatamente. numa empresa que valha uma grana, não só extrair dela para o Labore. Exatamente. Tem essa consciência. Tem essa E consciência. como é que é a sua felicidade em empreender? Você se sente sobrecarregada ou você tem tempo para férias, para fazer uma viagem? Você tem gente na empresa que você confia? Tenho gente na empresa que eu confio, mas eu não sou centralizadora, mas eu ainda supervisiono tudo. Tá Supervisiono tudo. E Mas hoje, delegar não é delagar, não é deixar para lá. Não, né? exatamente. E hoje eu tenho um sócio, que é meu marido, ele tá na Então sociedade você comigo. tem 2 casamentos, um casamento, você casou 2 vezes. Casei com ele 2 no vezes. cartório e na empresa. É. E não deixou vocês não passaram a beijar menos depois que Não, trabalham juntos, não? Não, é Vocês- recente. Na verdade, agora nós Mas estamos é no período porque de é muito normal. maturação. Quanto mais o casal trabalha junto, às vezes cai um pouquinho, né? Isso é comum. A não Nós ser dividimos muitas funções. as funções, A minha é papéis. essa, a sua é essa. Ok. Pronto. Então a gente não. Às vezes ele tá. Dias iguais, ele tá para um lado de lá e eu tô pro lado de cá. Nem vejo. Quando Ele não tá tem resolvendo problema as para coisas. levar para casa, não leva para casa. Quando tem, leva porque é difícil separar. Mesmo que não vá falar disso em casa, mas o coração às vezes está triste. né? Mas eu sou Então é muito- legal que a gestão da empresa de fato esteja boa, né? É. Para que o casamento do Se o casamento tá bom, é porque a gestão o tá boa. casamento Você do vê. CNPJ não atrapalha o casamento do cartório. Mas a minha formação profissional foi 15 anos em São Paulo. Eu morei lá 15 anos em São Paulo. Eu tive essa formação meio paulista, meio assim. Então eu sei separar muito bem as coisas, sabe? E ele é mineiro ou paulista? Ele é curitibano. Curitibano. Então também É tranquilo. É. É tranquilo. E o que você pensa na empresa para os próximos 12 meses, assim? A gente está com um projeto grande, até de expansão dessas franquias que a gente está. O nosso leque de atendimentos, a gente não vai crescer, a gente vai realmente cada vez mais aprimorando, tá? Hoje a gente atende Minas Gerais, Belo Horizonte e algumas cidades de Minas Gerais, tá? E agora a gente está pensando em expansão São Paulo, Goiânia e Brasília. Ok. Nós estamos trabalhando nisso. Em pouquíssimas palavras, por que eu deveria escolher a sua empresa para trabalhar nela se eu estivesse procurando um emprego? Porque a nossa empresa é para trabalhar nela, se como Pra trabalhar prestadora, nela. tô achando que é como cliente. Você tá... Não, para trabalhar nela. Por quê? Porque a nossa empresa, ela oferece uma gama enorme de oportunidades dentro dos clientes. Ela te oferece segurança. Nossa empresa, ela faz treinamentos constantes, ela é inovadora, ela apresenta Paga produtos bem, paga novos, em dia, pago dá bem, benefício. paga em dia, dou benefício. Então, assim, as prestadoras, inclusive, é um ponto muito interessante que você me passou, que elas hoje procuram a nossa empresa. Isso é bom, porque de fato a gente hoje é escolhido e não escolhe mais. Exatamente. Porque a gente escolhe, mas aqueles que a gente escolhe também vai responder. Será que eu quero com você? Exatamente. Ou eu vou para outro? Agora me diga mais uma coisa. Por que as empresas que estão vendo a gente, quem não tem empresa também precisa de alguém para poder fazer lá a limpeza em casa, deve contratar a sua empresa e não concorrente? A Yes For You, ela é uma empresa que apresenta solução,
e solução com qualidade. Então, o cliente que nos contrata, os clientes que trabalham conosco, eles sabem da segurança que a gente passa, da qualidade que a gente passa, do padrão. E somos uma empresa em que qualquer coisa que ele precisar, qualquer situação que ele tiver, a gente tem atendimento personalizado. Então, a gente realmente tem um diferencial no mercado, a gente trabalha com produtos especializados para qualquer tipo de atendimento. Então, o nosso cliente, ele é um cliente que realmente a gente tem um tratamento para cada cliente. Daniela, muito obrigado por ter vindo. Prazer recebê-la aqui. Prazer Sucesso foi aí meu. para Muito sua obrigada. empresa. Obrigada. E esse foi mais um programa Felicidade Empreendedora, onde você aprende que empreender não precisa ser um fardo. Facilite, construa negócios que sejam uma soma para a sua felicidade e não o contrário. Até o próximo programa.